Olá, meus amigos, eu sou o Paulo Briguet, o cronista dos Sete Leitores, e hoje vou falar com vocês sobre Débora, a Rosa Branca do Brasil. Segurem-se nas cadeiras, porque Briguet Sem Medo está começando agora. No último domingo, eu fui à missa da noite, e quando eu voltei, apalpei meus bolsos e não encontrei a minha chave. Depois, eu moro perto da paróquia, aí eu refiz o caminho entre a igreja e a minha casa várias vezes. Fui até a igreja, perguntei para o padre, perguntei para o zelador, perguntei para os ministros da Eucaristia, mas ninguém encontrou a minha chave. Eu perdi a chave. Tive que esperar até meu sogro vir da casa dele para me trazer essa chave reserva. Felizmente eu tinha, e assim eu pude entrar em casa. Mas naquele intervalo, entre quando eu estava esperando meu sogro voltar com a chave, eu fiquei pensando na Débora. Eu já disse para vocês, meus 7 leitores, meus 7 ouvintes, que eu não acredito em coincidências, em meros acasos. As coisas sempre têm algum sentido. E não foi por acaso que eu perdi a chave quando fui à missa neste domingo. Quem sabe essa perda, essa chave perdida, ela simboliza aquilo que nós estamos passando no Brasil. De certa maneira, o Brasil perdeu a chave da própria casa. E não era à toa que todos esses dias, todos os últimos dias, eu venho pensando no caso da Débora. A Débora Rodrigues dos Santos, a cabeleireira de Paulínia, estado de São Paulo, que foi condenada pelo voto do Alexandre de Moraes, foi condenada a 14 anos de prisão. Isso mesmo, ela já está presa há 2 anos, uma prisão preventiva, que não termina nunca, de 2 anos. Ela está presa, está longe dos seus filhos, ela tem filhos pequenos, de 11 e 7 anos. Está longe da sua família, do seu marido, da sua irmã, da sua mãe. Não teve nenhuma passagem pela polícia ao longo de toda a sua vida. Não tem antecedentes criminais. Uma trabalhadora com endereço conhecido, absolutamente inofensiva à sociedade. E essa moça foi condenada pelo voto do Alexandre de Moraes a 14 anos de prisão. Qual foi o crime que ela cometeu? Efetivamente, documentado, ela manchou aquela horrível estátua que existe na frente do STF, aquela horrível estátua da Justiça, e ela escreveu com batom nessa estátua a frase "perdeu mané", que na verdade não é uma frase dela, é uma frase dita pelo ministro Barroso. Todo mundo conhece essa história, Tem um detalhe que meu amigo e xará Paulo Pousonoff, que é cronista, colunista da Gazeta do Povo, ele atentou para esse detalhe. Ela colocou a vírgula no vocativo, perdeu vírgula, mané. Ela teve esse cuidado com o nosso idioma. É lógico que a frase que a Débora escreveu na estátua foi apagada no dia seguinte, foi retirada com sabão e água, com a maior facilidade, mas ela foi acusada por esse terrível crime e, de quebra, acusada de vários crimes que ela não cometeu. Crimes impossíveis, como golpe de Estado. Como é que uma cabeleireira desarmada ia participar, ia ser uma peça-chave no golpe de Estado, Conspiração armada, inclusive. Ela foi acusada por uma série de crimes impossíveis. Ela é o símbolo da injustiça brasileira atual. O símbolo da injustiça e, mais do que isso, da crueldade do Tribunal Supremo, do Soviético Supremo brasileiro. A votação ainda está acontecendo. O ministro Luiz Fux pediu vistas do processo, disse que vai analisar o processo agora. Algumas pessoas disseram que isso foi um recuo, mas eu tenho a mesma opinião que o jurista André Marcília, que não foi recuo, coisa nenhuma, foi apenas uma tentativa de tirar esse assunto dos holofotes, Deixar ele para que depois eles possam votar, sempre votando, sempre junto, sempre acompanhando as decisões
do Alexandre de Moraes, que é o padrão que tem acontecido. Inclusive, os dois mudinhos do Bolsonaro sempre fazem isso. Tem um texto na Gazeta do Povo muito interessante sobre a Débora, que é do meu amigo Paulo Pozonoff. Foi publicado neste final de semana. O texto é intitulado, a crônica, né, intitulada Se a Débora Fosse de Esquerda. Então esse texto está imperdível, por isso que você precisa assinar a Gazeta do Povo. E para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu tenho uma boa notícia. No próximo dia 31 de março, estreia o programa Café com a Gazeta, que vai ao ar às 7 da manhã. Nesse programa, eu vou ser um dos comentaristas e vou estar analisando as notícias do dia a dia com uma bancada excelente. Tem gente muito boa nessa bancada do novo programa Café com a Gazeta. Só que para fortalecer todos esses projetos, né, para a gente continuar publicando as crônicas do Pozonoff, as minhas crônicas, a crônica desse time de colunistas excelente que tem a Gazeta, tem o Lacombe, tem o Mota, tem o Guzo, tem gente muito boa, o Rodrigo Constantino, muita gente boa escrevendo na Gazeta. A gente precisa do seu apoio. Se você assinar a Gazeta, você paga apenas R$1 nos 3 primeiros meses. Por isso que é importante você se tornar um assinante da Gazeta do Povo, clicando neste link que está aqui na descrição do vídeo ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Mas vamos falar sobre a Débora. Quando eu estava lá esperando meu sogro vir com a chave, estava lá esperando, e eu me lembrei de outra moça, de uma jovem alemã chamada Sophie Scholl. Sophie Scholl, que essa moça aqui, ó, que pertenceu a um pequeno grupo de estudantes alemães durante a Segunda Guerra, um grupo que se auto-intitulou Rosa Branca. Ela e esses amigos, né, inclusive o seu irmão Hans Scholl, que era estudante de medicina, ela estudava biologia e filosofia, se não me engano. A Sophie Scholl, que tinha 21 anos, ela se uniu a esses outros jovens e eles escreveram e distribuíram um panfleto mimeografado defendendo o fim da guerra. O ano era 1943. Eles defendendo o fim da guerra e criticando o regime nacional socialista. Pois é, a Sophie Scholl, por esse terrível crime, ela e seus companheiros do grupo Rosa Branca foram condenados à morte. No dia 22 de fevereiro de 1943, elas caíram lá no Tribunal do Povo, que era comandado pelo juiz Roland Freisler. Roland Freisler era o juiz preferido do regime nacional socialista do Terceiro Reich. E ele, então, emitiu a sua sentença. Eu vou ler para vocês aqui a sentença do Roland Freisler, que foi lida no dia 22 de fevereiro de 1943. Os réus incitaram a população por meio de panfletos a sabotar o armamento e destruir o estilo de vida do nosso povo e destituir o nosso povo de seu estilo de vida nacional socialista, propagando ideias derrotistas e ofendendo o Führer da maneira mais traiçoeira possível e, portanto, favorecendo o inimigo do Reich e corrompendo nossa força militar. Assim, para que o Tribunal do Povo proteja o povo combatente e o Reich, só existe uma pena justa, a pena de morte. Então, por decisão desse juiz calvo do Terceiro Reich, o Roland Freisler, a Sophie Scholl foi guilhotinada no dia 22 de fevereiro de 1943, no mesmo dia da sentença. Ela tinha 21 anos de idade e foi guilhotinada por um panfleto que ela ajudou a escrever e distribuir. Mas não pensem que Sophie Scholl foi a única vítima do juiz Roland Freisler. Mais de 5.000 pessoas tiveram suas vidas destruídas por decisão desse juiz, desse magistrado nacional socialista. E imediatamente eu associei as duas figuras, Sophie Scholl e a Débora Rodrigues. A Débora Rodrigues, de certa maneira, é uma Sophie Scholl do nosso tempo. É a Rosa Branca do nosso tempo. Então, pensando nela, eu aqui escrevi uma pequena crônica em que, para cada um dos 14 anos de prisão a que ela deve ser condenada, que infelizmente tudo leva a crer que ela vai ser condenada a 14 anos de prisão, para cada um desses 14 anos, eu oferecerei
a Débora Rodrigues uma rosa. A minha primeira rosa é a rosa da justiça, para que o senso de proporções e as leis naturais sejam restauradas no nosso país. A minha segunda rosa para Débora é a rosa da liberdade, para que o crime de pensamento um dia seja apenas uma lembrança ruim. A terceira rosa é a rosa da compaixão, para que o drama de Débora atinja o coração dos que não pensam como ela. A quarta rosa é a rosa da verdade, para que o império da mentira seja desmascarado. A quinta rosa que eu ofereço a Débora é a rosa da bondade, para que as vozes dos seus filhos, da sua irmã e da sua mãe sejam ouvidas. A sexta rosa que eu ofereço a Débora é a rosa da beleza, para que a feiura, como a feiura da estátua que a Débora manchou, deixe de triunfar no nosso mundo. A sétima rosa que eu ofereço a Débora é a rosa da coragem, para que os brasileiros não percam essa virtude que fundamenta e permite todas as outras virtudes. A oitava rosa que eu ofereço a Débora é a rosa da fé, para mostrar ao mundo o poder da oração. A nona rosa é a rosa da família, para que a Débora volte para aqueles que ama. A 10ª rosa que eu ofereço é a rosa da vitória, porque o mal não terá a última palavra. A 11ª rosa que eu ofereço é a rosa da memória, para que a sua história, Débora, jamais seja esquecida ou apagada. A 12ª rosa que eu ofereço é a rosa do tempo, porque ele, o tempo, é a substância da nossa vida, e ele revelará toda a verdade. A 13ª rosa que eu ofereço é a rosa da esperança, porque é necessário esperar a redenção, mesmo quando tudo parece perdido. E, finalmente, a 14ª rosa que eu ofereço a Débora é a rosa do perdão, porque o perdão é a lei estrutural do universo. Débora, rosa branca do Brasil, neste momento, milhões de pessoas estão rezando por você. Receba essas 14 rosas como um sinal de que nós também estamos sentindo a sua dor. Briguê Sem Medo vai ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Quando os grandes debates do Brasil acontecem, você precisa estar pronto. Por isso, a nova programação da Gazeta do Povo no YouTube te mostra o que realmente importa, sem militância. Os rumos da economia, a defesa de valores e a luta pela liberdade. São 4 programas ao vivo de segunda a sexta e com os maiores nomes do time Gazeta. Isso é jornalismo independente, mantido 100% por assinantes. Faça parte também do grupo cada vez maior de brasileiros que acreditam em um futuro melhor para o nosso país. Clique no link e apoie a Gazeta do Povo.